Bem, queridos, bom dia. Mais uma vez nós por aqui. E agora eu vou fazer para nós uma correção comentada dos nossos exercícios, né? Vamos fazer agora do capítulo 1 e 2 e depois a gente vai dando sequência nos outros capítulos que também já trabalhamos aí e trocamos ideias nas nossas videoconferências, ok? Então vamos aqui primeiramente, né, para essa questão aqui da página 6. Ele mostra uma imagem a ser analisada. E vamos verificar um pouco sobre essa imagem. E aí nós fazemos o comentário em cima disso. Vamos lá. Diz assim. A imagem a seguir foi publicada na revista Ilustrada na década de 1880 e trata da adesão de setores da sociedade brasileira às ideias republicanas. Para isso, ela utiliza a figura de Mariane, alegoria que se tornou o símbolo das ideias republicanas ao longo do século XIX, sendo acompanhada por um grupo de pessoas. Com base nessa informação e na análise atenta da imagem, responda aos itens. Então, bora lá. Primeiramente, nós temos a Mariane, que simboliza a República, né? Aqui, ela simbolizando a República. E lá nós temos um texto, né, que seria um diálogo deles. Abaixo a monarquia. Cadê? Abaixo a monarquia abolicionista. Viva a República com... Deixa eu ver, deixa eu ler no meu livro, que está complicado. Para mim ficar ruim de ler aí. Para vocês deve estar visível. Mas como na minha gravação aqui ele parece um pouco menor, certo? Então vamos lá. O texto, ele diz exatamente assim. Abaixo a monarquia abolicionista. Viva a República com indenização. Né? Grafia da época. Né? Aí embaixo no texto tem: não vos aproximeis de mim, vossas mãos ainda tintas do sangue dos escravos manchariam as minhas vestes. Retirai-vos, eu não vos quero. Né? Então aí nós temos aí que seria um diálogo, né? Quer dizer, a República é simbolizada pela Mariane, fazendo críticas a quem está seguindo-a agora nessa chegada da República, né, no fim do Império no Brasil. Bem, aí nós temos com isso, né, as análises das questões. Então vamos lá analisar essas questões, né, a partir daqui. Então vamos lá. A letra A diz: com base nos elementos da imagem, que grupo social foi representado seguindo a figura que simboliza a República? Gente, esses aí eram os latifundiários. Pelas roupas, você percebe lá que eram os latifundiários. Né? Percebam, né, aqui, olha só, os trajes deles. Não eram de pessoas ali extremamente pobres. Né? Eram pessoas, né, até afortunadas para a época, mas só que pessoas que se sentiram traídas, né, pelo imperador quando ele aboliu a escravidão. Né? Então, por isso que ela faz a referência ali, né, que vê na letra B diz: explique qual é a crítica que a imagem faz ao comportamento desse grupo social. Enquanto eles vêm gritando ali, viva a República está repudiando esses fazendeiros. Por quê? Durante muito tempo, né, exploraram a mão de obra escrava, estão com as mãos sujas de sangue ainda dos escravos, e agora estão no oportunismo querendo se aproveitar desse momento que chega, dos republicanos, e claro que tentando buscar, entre aspas, um lugar ao sol nessa nova república, dentro do contexto político. Ok, vamos lá para outra página. Bom, aqui, né, na página seguinte, né, o que nós temos? Diz assim: quais foram os principais fatores que contribuíram para o início da crise da monarquia brasileira na década de 1870? Bom, gente, os fatores aí são diversos. Né? Não esqueçam que nós tivemos aí a crise econômica no Brasil gerada pela Guerra do Paraguai. O Brasil gastou muito com aquela guerra. Né? Um outro motivo também desse período aí foi que o movimento republicano ele começou a ganhar espaço, principalmente quando, durante a Guerra do Paraguai, o imperador insistiu em deixar o Duque de Caxias
que era conservador, no comando do nosso exército na guerra. E os liberais queriam tirar o Duque de Caxias, alegando que ele estava muito idoso, que ele não tinha mais força, né, para comandar o nosso exército. E o imperador resistiu, inclusive o ministro, né, liberal que se demitiu, imaginava-se que fossem colocar outro liberal no poder, né, como ministro. O imperador colocou um conservador. E aí os liberais romperam com ele e criaram o Partido Republicano em 1873. Quer dizer, então todos esses fatores, crise econômica, né, com a Guerra do Paraguai, né, pessoas insatisfeitas em estar perdendo seus entes na Guerra do Paraguai, né, e também ali o movimento republicano e o abolicionista que ganha força começam a levar esse império para o fim. Claro que também nós tivemos a chamada questão religiosa, quando o imperador puniu os 2 bispos que se recusaram a seguir as suas ordens, né, a ordem do imperador, e seguiram as determinações do Papa, que proibia a participação de maçons em cerimônias da Igreja Católica. O imperador maçom disse negativo, quem manda no Brasil sou eu, né, que era chamada a Lei do Beneplácito. As decisões papais só entravam em vigor no Brasil se o imperador autorizasse, e ele negou. Bom, então ele inclusive mandou punir os religiosos, os bispos de Belém e Olinda, que foram contra as determinações dele. Bom, então tudo isso começa ali a redundar na crise do Império. A segunda diz, como ocorreu o processo de disseminação das ideias republicanas no Brasil a partir da década de 1870? Já em 1870, gente, foi criado ali o Clube Republicano, né, lá em São Paulo, foi criado no Rio de Janeiro, e eles começam ali a implantar as ideias. Já em 1870 ocorreu o chamado Manifesto Republicano, que pedia pelo fim da monarquia, implantação de uma república. E em 1873 nós tivemos a criação do primeiro Partido Republicano do Brasil. Lembrem, quando falamos de Partido Republicano, os republicanos defendiam o fim da monarquia e a implantação de uma república. Nos moldes que nós temos hoje, nem tanto. No começo eles queriam uma república muito mais militarizada, já que os militares tomaram a frente do processo que levou ao fim da monarquia no Brasil. Bom, terceira, explica o que era o pensamento positivista e como ele defendia que as mudanças políticas no Brasil deveriam ocorrer. Bom, gente, a base do movimento positivista era a crença de que a história da humanidade é marcada por um processo constante de evolução. A ideia de progresso, gente, ela é muito presente, né, na teoria, né, que ela passou a ser desenvolvida pelo Augusto Comte ali no século XIX. Né? Quer dizer, a história ela tem um rumo, e esse rumo é o progresso. Isso, né, nas palavras do próprio Comte. Bom, dito isso, né, por essa razão principalmente, é que o positivismo ele associava o regime monárquico como um atraso. A monarquia para eles era o atraso. Então eles defendiam que era preciso chegar ao progresso. E o que era o progresso para eles? A república seria algo mais evoluído, né, mais moderno. Então era preciso você substituir o arcaico, que era a monarquia, de aí em torno de 300 anos, né, mais até, né, e você substituir por algo mais moderno, na ideia de progresso aí dos positivistas. Bom, só que é o seguinte, nessa proposta deles, né, o que eles diziam é que não deveria, pelo menos eles não buscaram a participação popular. Não houve. Né? Quem vai liderar o movimento são os positivistas que estavam dentro do Exército Brasileiro, principalmente. Ok, meus queridos, vamos lá. Vamos dando sequência. Bom, seguindo com a nossa correção, aqui na página 10, né, nós temos uma imagem para analisar. Aí vamos logo às perguntas para depois nós aumentarmos o tamanho da imagem para facilitar a nossa análise. Então diz assim, descreva os elementos da imagem, ok? E como a relação
entre o imperador e a igreja é representada na charge. Então vamos lá aumentar o tamanho dessa imagem para poder nós fazermos essa análise. Então aqui nós temos, né, a imagem. Então nós temos ali desculpem, né, a imagem, né, ela mostra aí, né, embaixo, né, está ampliada inclusive, né, o que nós temos aqui, ó, como legenda da imagem, né? Então nessa legenda aí, na questão, na pergunta, né, ela diz o seguinte, primeiro: a charge, a questão religiosa, de Rafael Pinheiro, foi publicada na edição edição 314 da revista O Mosquito, em 18 de setembro de 75, e traz uma reflexão sobre o conflito entre a Igreja Católica e Dom Pedro II. Observe-a atentamente e depois responda aos itens, né? Então aqui, como eu disse a vocês, é o que nós temos na imagem. Nós vamos para verificar alguns elementos. Então aqui, ó, nós temos, né, os dizeres. Afinal, deu a mão palmatória, falando em relação ao imperador. Então percebo que nós temos alguns elementos a serem observados aqui. Aqui essa simbologia é do Papa, que está com uma palmatória na mão, né? Nós temos abaixo aí do Papa, né, nós temos aqui, ó, simbolicamente, os dois bispos que foram castigados por ele, condenados a trabalhos forçados. Aqui, né, na outra imagem, quem é que nós temos nessa outra imagem? Né? Então, nós vamos lá. Nessa outra imagem, nós temos o Dom Pedro, né, dando a mão palmatória ao Papa. E nessa imagem ainda, né, quem é que nós temos aí na imagem ainda? Aqui nós temos, olha só, membros ali da nobreza, pessoas ligadas a Dom Pedro, né, praticamente se escondendo dele, né, do Papa, que de repente deram apoio a Dom Pedro, mas depois acabaram se esquivando disso. Então esses são os elementos da imagem, né? E aqui nós temos os religiosos, os bispos castigados pelo imperador, que seguiam a ideia do Papa. O imperador disse que a ideia do Papa no Brasil só valeria se ele aceitasse, ele no caso, ele o imperador, já que ele tinha direito ao beneplácito, de negar as bulas papais no Brasil. E aqui nós temos, como dissemos há pouco, né, pessoas ligadas a Dom Pedro, mas que estão se esquivando, né, deixando ele sozinho, entre aspas, no fogo. Bom, aí a relação entre eles, que é a letra B, mostra que claramente de desgaste, né? Quer dizer, essa relação, esse casamento entre Estado e Igreja, que sempre foi presente no Brasil desde o nosso processo de formação, agora está se rompendo. Lembrem que a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição, que era monárquica, ela instituiu que o Brasil era um Estado católico. Né? Quer dizer, o Estado confessional é aquele que escolhe o seu credo, determina qual é o credo que manda. Nesse caso, era o catolicismo. E aqui percebe-se claramente que há um romper dessa boa relação, ou pelo menos uma relação de tolerância entre eles. Bom, aí nós vamos agora, né, para a questão da página seguinte, página 11. Essa questão da página 11, ela traz o seguinte: como a questão militar afetou a relação do governo com o exército? Lembre que a questão militar esteve ligada à determinação do imperador para que o Marechal Deodoro punisse, né, o Sena Madureira, que foi o militar que se colocou contra, um oficial, né, que se colocou contra a chamada Lei do Montepio, que cobrava ali um valor dentro do salário do militar para garantir uma aposentadoria. Esse militar, ainda que chegou a ser punido, mas depois ele vai criticar abertamente o imperador, né, novamente outra punição, mas aí o Marechal Deodoro da Fonseca se colocou contra. A pressão sobre o Marechal Deodoro ela foi muito grande para que ele
confrontasse e tirasse o imperador do poder. E ele resistiu, gente. O Deodoro não queria, a princípio, ferir a boa relação, a excelente relação que ele tinha com o imperador. Ele era amigo particular do imperador, né? Mas aí, né, pressões diversas, ele acabou cedendo. Tá? Então, a questão militar abalou, né, as relações entre o imperador e a cúpula militar que não concordava com as determinações do imperador de mandar punir militares que se colocavam contra ele. Então, né, aqui na outra página, a segunda questão, ela faz também uma referência ao que nós já comentamos lá atrás, né, na questão anterior. Observe que ela fala aqui como a questão religiosa contribuiu para enfraquecer o imperador Dom Pedro II. Gente, ele já estava perdendo apoio dos liberais quando criaram o Partido Republicano lá em 1873. Ele vai confrontar a igreja, e a igreja era uma grande base de sustentação do poder. Ele tinha apoio da igreja, essa igreja trazia os fiéis para junto do imperador, né? Quer dizer, ele cada vez mais vai ficando isolado. Quando ele mandou punir os dois bispos, ele foi queimando cada vez mais a imagem dele. Bom, aqui, né, nós temos um outro momento também dessa história aí. Bora lá. Vamos para outras questões aqui da página 14. Diz assim: é possível dizer que o movimento que derrubou a monarquia teve forte apoio popular? Já falamos um pouco atrás sobre isso, ao analisar a imagem, que não, né? O povo ele passou, né, praticamente alienado a esse evento. Foi um movimento militar e um movimento também de latifundiários, que já se sentiram traídos, né, com o conjunto de leis abolicionistas lançadas pelo imperador. Então, no meio dos latifundiários, né, dos produtores de café, dos criadores de gado e demais do Brasil, o imperador já não era mais necessário, já que ele estava criando leis abolicionistas que prejudicavam essas pessoas. Então, né, quer dizer, a cúpula militar, né, a elite militar, mais os latifundiários, né, quer dizer, o povo não participou do movimento, as classes populares. Quem vai participar do movimento são principalmente a elite agrária e o nosso exército, principalmente. Bom, a 2 diz: o cinema foi inventado no final do século XIX. Explique como isso ocorreu e como ele se tornou um importante meio de expressão artística em diversas partes do mundo naquele período. Bem, gente, olha só, percebam que essa de trazer esse evento novo, que é o cinema, ele passa, né, a servir, além de ser uma arte, ele passa a ser um elemento de contestação social, de contestação política. Assim como nós já tínhamos algumas revistas, né, o cinema também ele veio para engrossar essa camada midiática, né, da mídia, né, que acabou, né, por retratar a sociedade da época. Se até então ficava muito no verbal, né, de um passar um para o outro de como era, agora não, há o registro. Isso colaborou muito, muito, muito mesmo para consolidar, principalmente, não só a expressão artística, mas com a expressão artística, ela está ligada normalmente com o contexto ao qual ela está inserida, consequentemente, a realidade social, a realidade política, econômica, muitas delas vão ser retratadas nessas obras, né? Quer dizer, a arte servindo também de registro. Bom, como registro, melhor dizendo. Bom, aí nós temos a terceira questão, né? Vamos para cá. É assim, essa terceira questão diz: apesar de a sociedade brasileira ter se transformado profundamente durante o segundo reinado, nem todas suas características se modificaram, como é o caso da existência de forte desigualdade social. Explique essa afirmação. Bom, gente, é assim. A sociedade
ela não se transforma de uma hora para outra. Mudou o mandante, sai o imperador, nós vamos ter presidente. Mas substancialmente dizer que mudou para a população explorada, não. Acabou a escravidão, mas muitos escravos se tornaram mendigos, né? Então, a desigualdade social ela não diminui. O que mudou foi a política. Quem vai administrar? Mas os subordinados, os mandados e muitas vezes explorados continuam na mesma, né? Quer dizer, sem grandes perspectivas para o período. Bem, depois disso temos apenas uma análise de texto na página 15. Vocês podem analisar e depois questionar comigo. E vamos fazer assim, eu vou analisar uma das questões aí das questões de vestibulares, e aí as demais vocês, eu vou passar o gabarito e vocês depois me questionam. Se não bateu com o teu gabarito, aí você vai me questionar por que se tiver alguma dúvida. Beleza? Então vamos lá para o novo processo agora. Vamos resolver uma das questões aí de vestibulares. Vamos aqui para essa primeira questão, vamos analisar um pouquinho ela e fazer as nossas considerações sobre. Bom, gente, olha só. Para quem tem dificuldade, de repente, de resolver essas questões, vamos lá para alguns comentários e algumas dicas. Sempre façam a leitura do texto. É importantíssimo você ler o texto para saber do que trata, que ele muitas vezes vai te dar a resposta das questões, né? Então, essa questão aí, que é da Universidade Federal da Bahia, ela traz aí um contexto que nós vamos descobrir agora. Vamos lá. Então, vamos fazer algumas marcações aqui importantes. Neste país, que se presume constitucional e onde só deverão ter ação poderes delegados e responsáveis, acontece por defeito do sistema que só há um poder ativo, onimodo e onipotente. Então, onimodo é o mesmo que sem limites e onipotente quer dizer todo-poderoso. Então, diz aqui, nessa primeira parte, né, que deveríamos ter um governo, né, constitucional, né, onde, né, só deverão ter ação poderes delegados, responsáveis. Bem, quer dizer, então não seriam de poderes absolutos, tá? Está se colocando aqui. Então, ele diz, olha, só que em contrapartida, se a ideia é essa, há um defeito. Ele está falando desse defeito. E qual era esse defeito? Pessoas que se aproveitavam do poder. Pessoas que tinham poderes ilimitados, né? Pessoas todo-poderosas, né? Então, vamos lá. E aí, continuando o texto, né? Poder ativo, sem limites, todo-poderoso, perpétuo, superior à lei e à opinião. E esse é justamente o poder sagrado, inviolável e irresponsável. Trecho do Manifesto Republicano, publicado no jornal A República, do Rio de Janeiro, em dezembro de 1870. Bom, continuando na análise, vamos lá. A crítica apresentada pelo Manifesto Republicano, então há uma crítica, é isso que ele quer saber, do Manifesto Republicano de 1870, pode ser associada. Então vamos lá agora para analisar cada uma das opções para a gente chegar à nossa resposta. Não esqueçam sempre de ligar ao texto. Muitas vezes as questões você começa a ler e você vai perceber uma, duas, três corretas. Mas de repente, uma, duas delas não são pertinentes ao texto. E você acaba errando por não ler o texto. Ok? Bora lá. Então, a crítica apresentada pelo manifesto, logo você tem que fazer referência ao manifesto. Bora lá. Pode ser associada, vamos lá, ao despotismo de Dom Pedro II, no desrespeito à Constituição
né, imperial. Então, quando ele fala aí de despotismo, o que é um déspota para nós? Né? O que é um déspota? Déspota é aquela pessoa que tem poderes absolutistas, né? Pessoa com poder acima da lei. Percebam que aí, quando ele fala de despotismo, é aquele rei com poderes ilimitados. E não era bem assim. Percebam, olha só, que aqui em cima, né, no texto, ele fala que o Brasil era constitucional. Se presume constitucional. Né? E o que ele está colocando aqui que só seria um poder sagrado que estaria acima de qualquer lei, né? E que não fosse a figura de Dom Pedro. Então, essa questão, né, ela tem ali uma certa razão se não fosse o constitucional aqui em cima. Porque se é constitucional, ele não é despótico. Um poder despótico, ele é absolutista. Ok? Então, ele é absolutista. O rei está acima da lei. Né? E nesse caso, aqui ele fala que é constitucional. Muito embora fizesse críticas, né, ao imperador. Porque coloca aí no mesmo texto, diz que o desrespeito à Constituição Imperial. Não era tão comum assim o imperador lhe desrespeitar a Constituição Imperial. Na verdade, ele se aproveitava da Constituição para poder efetivar o poder dele. Você vai dizer assim: ah, mas por que, que ele rompeu com a igreja? Por que, que ele não deixou que as leis papais valessem no Brasil, tivesse valor no Brasil? Simples, a Constituição permitia. Ah, mas ele poderia fechar o Congresso. Tá, mas ele não estava deixando de seguir a Constituição. Ele estava seguindo, a Constituição deixava de fazer. Então, o que ele está falando aí é que ele era um ser despótico. Era. De repente, ele tinha poderes demais? Tinha. Mas quem dava a ele era a Constituição. Ele não estava respeitando a Constituição. Estava na Constituição o texto que defendia, né, esse interesse dele, que era o poder moderador. Ok? Então, o erro está exatamente aí. Ó. Ao despotismo de Dom Pedro II, era um déspota em parte, né, ele não estava acima da lei, ele seguia a lei, é diferente, tá? Mas o que dava poderes a ele era a nossa própria Constituição, tá? Então não era que ele agisse apenas por vontade própria, de um déspota mesmo, de um absolutista. Ele seguia a lei, mas era a lei que dava poderes a ele, não era contra a lei, como diz a questão. A B diz: aos amplos e ilimitados poderes garantidos ao imperador pelo poder moderador. Agora sim, percebam o que eu acabei de falar. Que diz assim, ó, ao despotismo de Dom Pedro II, do desrespeito à Constituição. Ele não desrespeitava a Constituição. Era a Constituição que dava totais poderes a ele, com poder moderador. Então, a primeira está errada, né, quando diz que ele desrespeitava aqui a Constituição. Na verdade, a Constituição que dava poderes a ele. E essa aqui, a princípio, agora, é a nossa correta, mas vamos ler as outras. Né? A letra B diz: a irresponsabilidade de Dom Pedro II no trato com o dinheiro e com as finanças públicas. Não há nenhuma referência no texto sobre isso, gente. No texto ele não trata de finanças, ele trata de poder. Ser onipresente, onipotente, né? Esse ser com poderes quase ilimitados, né? Que eram dados pela Constituição. Então ele não trata aí de questão de finanças. Ele poderia até gastar muito, mas o texto não diz isso. E o nosso amparo aqui é o texto, a crítica apresentada pelo manifesto. Ok? Então, letra D. Cadê? A crítica pode ser associada ao estado de corrupção e fraudes que envolvia Dom Pedro II e grande parte de seus assessores. Poderia ter corrupção, fraudes, mas aí no texto também não fala nada disso, não faz referência a isso. Lembre do que eu falei, do que é necessário ler o texto e interpretá-lo, tá? O texto não fala nada de corrupção, ele fala de poderes, né, ilimitados, né, poderes, mas que não eram ilegais, porque a Constituição amparava o imperador, com poder moderador, lembrem. Letra E. Aos prejuízos econômicos do país nas negociações que Dom Pedro II realizou com a Inglaterra. As negociações com a Inglaterra foram lá no início do processo que levou à nossa independência, em 1808. Né, quando abriram as portas das Nações Amigas e depois quando decretaram o chamado Tratado de Comércio, Navegação e Amizade, que dava privilégios fiscais com o Brasil. Então o erro também está aí.
Não foi o Dom Pedro II que entregou a economia brasileira aos ingleses, mas o Dom João VI, que era nosso príncipe regente. Bem, gente, vamos agora aos gabaritos como combinado, certo? Aí depois a gente vai dando sequência aí, os questionamentos vocês podem me fazer em sala de aula. Então, a 2, correta. Letra D, de dado. A 3, letra C. 4, letra A. 5, letra E. 6, cadê? 6, letra B de bola. 7, C. 8, D de dado. 9, bola, B de bola. 10, letra A. Bom, sem perder tempo, vamos para o próximo capítulo, né? O capítulo 2, mais especificamente na página 26. Isso mesmo, essa página aqui. Bem, então vamos aqui para a primeira questão. Diz assim: a primeira Constituição do Brasil, República, transformou o país em uma república federativa. Federalista, explique o significado do termo federalismo e descreva a importância dessa mudança para os estados brasileiros. Gente, até aí, desde a Constituição de 24, o Brasil era unitarista. O que era isso? Havia uma lei apenas para todo o Brasil. Quer dizer, não havia leis estaduais, municipais e assim por diante. Com essa Constituição, que imitou o modelo norte-americano, o que aconteceu? Cada estado, né, teria sua lei local, as leis estaduais, municípios, suas leis orgânicas municipais. Entretanto, nenhuma dessas leis poderia ir contra a Constituição Federal. Ou seja, os estados ganharam mais autonomia, poderiam fazer empréstimos, né? Esses estados poderiam fazer negociações externas sem precisar exatamente do governo federal. Claro que não poderiam ir contra a nossa lei maior, que era a Constituição Federal. Bom, aqui, né, nós vamos tratando ainda sobre agora a próxima questão, né, que é a questão 2, que diz o seguinte: a Constituição de 1891 pôs fim à exigência de uma renda mínima para que as pessoas pudessem votar. Apesar dessa mudança, o voto durante a Primeira República não foi universal. Nesse período, quem tinha direito ao... Nesse período, quem tinha direito ao voto? E quem eram os excluídos? Gente, dizia assim, olha, todos podem votar. O voto é universal. Para quem? Mulheres não poderiam votar. Né? Soldados não poderiam votar. Soldados eram mestiços. Mendigos não poderiam votar. Mendigos, os ex-escravos. Quer dizer, continuou como estava. Uma sociedade excludente. Né? Não era mais censitário, como diz o texto. O voto não era, a participação não era censitária, baseada na renda. Mas analfabetos não poderiam votar. Quem era alfabetizado no Brasil da época? É uma verdadeira piada esse trecho da nossa Constituição. Bom, terceira questão, bora lá, o que ela diz para nós. Essa terceira questão, ela diz, bora ler o texto e em seguida a gente faz os comentários aí acerca da questão. Diz, leia o texto a seguir para responder à questão. A população negra teve que enfrentar sozinho o desafio de ascensão social e frequentemente procurou fazê-lo por rotas originais, como esporte e tudo mais. Quer dizer, um texto que trata ali um pouco também sobre aquele contexto de fim da escravidão, né? E a questão pergunta, com base no conteúdo do capítulo e no texto anterior, explique de que modo se deu o processo de inserção dos negros na sociedade brasileira pós-abolição. Foi o que nós dissemos há pouco. Né? Os negros eles não tiveram um processo de inserção social. Né? Percebam que quando
o governo brasileiro começou a lançar as leis abolicionistas, desde a Eusébio de Queiroz, de 1850, e depois, né, a lei do ventre livre, né, e depois, mais à frente, a dos sexagenários, 1871, 1885, e depois a Lei Áurea, né, quer dizer, o governo brasileiro começou a importar, incentivar a vinda para cá de mão de obra. Os imigrantes começaram a chegar em grande volume, né? Aí depois que eu falei, não houve uma preocupação, né? Eles ficaram marginalizados, sem direito ao voto, desempregados. Muitos deles viraram mendigos. Muitos deles voltavam ao seu ex-dono e pediam um abrigo. Trabalhavam em troca de um abrigo, né? Não queriam nem salário, abrigo e alimentação, né? Então não houve essa inserção, né, desse escravo, desse ex-escravo na sociedade brasileira. Bem, gente, estamos agora aqui na página 31 do nosso livro. Vamos falar agora, né, sobre o ler e descobrir. Aqui, nessa questão, né, ele traz para nós uma charge que fala sobre a compra de voto. E diz assim, deixa eu ler a charge, diz, deixa eu tirar o óculos, senão não vejo, né, gente? De perto é complicado. Diz assim, hoje em dia, ninguém quer trocar voto por dentadura. Ah, faça como eu. Oferece aí um celular Xing Ling. Bom, então vamos lá. Primeiramente, né, percebo que é uma crítica ao voto, né, à compra de voto, né, à ilegalidade da compra de voto. Isso típico do início da República até hoje, né? Aí vamos lá. Diz assim: a charge ao lado tem como tema as eleições brasileiras. Observe-a com atenção e responda ao que se pede. De que maneira as fraudes eleitorais estão representadas na charge? A compra de voto, né, que era uma prática, né, muito comum no Brasil. Era e é uma prática muito comum no Brasil, né? Quer dizer, a compra de votos, né, de seduzir as pessoas com algum, de repente, umas telhas, uma cesta de alimentos, né? Isso tudo foi uma prática comum como é hoje em dia. Claro que lá era algo muito mais, uma dentadura, meu Deus do céu, era algo caríssimo, né? Então era algo valioso para a época. E hoje em dia quase a gente não vê mais, né, o uso das dentaduras. Bom, explique a ironia a respeito da compra de voto expressa na charge. Aí pode-se dizer que seria uma evolução. Evolução ou involução? Não, seria, vamos dizer assim, a exigência do eleitor. Ele é muito mais exigente hoje. Antes aceitavam, de repente, uma dentadura, né, pelo que mostra na imagem. Mas hoje em dia, ele quer um celular, que é algo mais aperfeiçoado, né, algo mais caro. O voto não está tão barato quanto antes. Bem, continuando, bora lá. Bem, estamos na 32 e vamos analisar a primeira questão. Diz assim: por que o período compreendido entre a proclamação da República e a Revolução de 30 é chamado por muitos de República Oligárquica? Gente, é porque assim, oligarquia, governo de poucos. E nessa época, esses poucos que normalmente têm interesses semelhantes, comungam de interesses semelhantes, eles dominavam o Brasil. Os cafeicultores, por exemplo, de São Paulo, queriam valorização do café, queriam lucrar sempre em cima do café, independente se fosse bom ou não para o Estado brasileiro. Na Amazônia, quem era a oligarquia que mandava aqui? A da borracha, né? Então, quer dizer, em cada local, grupos, né, com interesses semelhantes mandavam, se revezavam no poder. Então, por isso que foi a chamada República Oligárquica, né? Porque também nesse período, dois estados monopolizavam a política brasileira, São Paulo e Minas Gerais. Um mandato, os dois apoiavam um candidato, no outro mandato, outro, né? Quer dizer, do outro grupo político. Bom, então, a segunda questão diz: durante o governo do presidente Campos Salles, teve início a chamada política dos governadores. Explique o que foi essa política, de que maneira, né, o clientelismo
praticado pelos coronéis ajudou a sustentá-la. Primeiramente, lembre o que era o clientelismo, troca de favores. Então, a partir do governo do Campos Salles, o que foi feito? Quando eles iam, né, para as eleições, tentando eleger ou membros do Partido Paulista ou Mineiro, né, porque era assim, um mandato era de um paulista, os mineiros apoiavam. O outro mandato seria do mineiro, os paulistas apoiavam, e assim por diante. Um paulista, um mineiro se revezando na nossa cadeira presidencial. Aí eles mandavam representantes aos estados para negociar com os governadores. O governador daria apoio político a essa candidatura do presidente, né? Consequentemente, dando apoio político e ajudando a eleger deputados, parlamentares que fossem dóceis, né? Que ajudassem o presidente a governar. Porque se o presidente não tivesse a maioria no nosso parlamento, no nosso Congresso Nacional, ele não conseguiria governar, não conseguiria aprovar suas leis. Então era necessário pedir o apoio dos governadores, e esses governadores ajudavam a eleger candidatos que seriam fiéis a esse nosso presidente. Bem, e aí o que aconteceu? O que acontecia? Ganhadas as eleições, ou melhor, antes disso, esse governador buscava quem? Aos coronéis, que eram os líderes locais, que tinha lá a sua área de atuação, que era o curral eleitoral. E esse coronel determinava o voto, né, em quem as pessoas que estavam na área que ele tinha poderes, né, poder não instituído exatamente, mas o poder muito mais de coação, de medo das pessoas em relação a ele. Então ele determinava o voto, que era o voto de cabresto. E aí, depois, quando ocorria a eleição, esse governador ganhava obras, né, ganhava apoio político para permanecer no poder. E esse governador que apoiou o presidente, ele tinha que pagar a conta dele com o coronel, dando cargos também. É isso que é o clientelismo. É o chamado toma lá da cá, tu me ajuda que eu te ajudo. E que foi prática recorrente aí na nossa política da época. Ok. Vamos agora para a terceira questão da página. A terceira questão, ela diz o seguinte: os primeiros anos da República foram marcados por diversas revoltas e crises. Explico o que foram a Revolução Federalista e a Armada. Gente, a Federalista, Rio Grande do Sul. De um lado estavam o Júlio de Castilhos, que tinha ali ideias positivistas. Nas ideias positivistas, ele centralizava o poder. Ele não queria, né, a autonomia dos municípios dentro do Rio Grande do Sul. Contra ele, contra o Júlio de Castilhos, estava o Borges Medeiros, né, que era federalista, quer dizer, queria mais autonomia aos municípios da região. Então, nessa briga pelo poder, era o nosso presidente Floriano Peixoto. E ele se envolveu no confronto que não era dele. O exército se meteu. Gente, várias pessoas foram mortas, né, em nome desse poder local, que era o Júlio de Castilhos, que o nosso presidente na época deu apoio. Né? Há relatos aí de mais de 100 pessoas que foram decapitadas. Né? Então, quer dizer, foi um evento triste para a nossa história. Bom, o outro evento, que foi a revolta da Armada, foi a revolta que foi liderada pelo oficial Sena Madureira, que apontou canhões, né, dos navios encoraçados, navio de guerra, né, que estavam ancorados no Rio de Janeiro, para forçar a renúncia do Floriano Peixoto. Mas o Floriano resistiu e acabou vencendo aos membros da Marinha, né, na figura aí do Sena Madureira, que era quem pretendia tirar o Floriano do poder, e que já tinha tirado do poder, forçou a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca. Bom, chegamos agora à página 35, e aqui vamos comentar agora alguns momentos. Bem, gente, é o seguinte, a primeira pergunta aqui diz assim: explique quem eram os tenentes e qual a importância deles para o fim da República Oligárquica. Gente, os tenentes, eles surgiram ali, o primeiro movimento, em 1922. Esse movimento, ele era contra a política do café com leite.
Eles pregavam uma moralização política, o voto secreto. Então eles lutavam contra as oligarquias, mas principalmente ali na transição do governo do Epitácio Pessoa, a quem eles acusavam ali de uma carta que ofendia a moral dos militares. E esse movimento, ele tentou chegar ao poder, primeiramente com a revolta dos 18 do Forte, ou revolta do Forte de Copacabana, onde restaram apenas 2 vivos desses rebeldes, que tentaram tomar o poder, mas foram mortos. Depois, nós tivemos, em 1824, o chamado segundo 22 de julho, né, ou a Revolução Esquecida, a Revolução do Isidoro, que ocorreu em São Paulo. Também tentaram tomar o poder, foram derrotados. Depois foram para o sul do Brasil, né? Lá nós tivemos um outro movimento em Santo Ângelo, que foi liderado por Luiz Carlos Prestes. Bom, só que depois dessas derrotas consecutivas, eles mudaram de estratégia. Eles queriam derrubar o poder presidencial, o presidente a quem eles abominavam até, e então esse movimento, o que eles pretendiam, né, verdadeiramente fazer? Queriam tirar o presidente do poder, né, porque saiu o Epitácio Pessoa, com que eles mantinham ali tinha uma briga, e depois assumiu o Arthur Bernardes, a quem eles pretendiam tirar do poder também, né, que o Arthur Bernardes sucedeu ao Epitácio Pessoa em 22. Bom, gente, é o seguinte, então como eu disse há pouco, né, que acabei fazendo uma pausa rápida aqui, mas vamos dando sequência, né? E assim, o que aconteceu? Depois que ocorreram essas sucessivas derrotas, eles mudaram de estratégia. Resolveram partir para convencer a população brasileira que a causa deles era nobre, né, que era justa. Aí formou-se a chamada Coluna Prestes, ou também conhecida como Coluna Miguel Costa Prestes. Né? Essa coluna ela sai ali da região do Paraná, né? E vai perambulando pelo Brasil, ali pelo Centro-Oeste, chega ao Nordeste, né? E depois ela se dispersa no final do governo do Arthur Bernardes, ali para a região do Uruguai, e alguns vão também para a Argentina. Foi um movimento que desestabilizou, né? E causou medo na época, não da importância do movimento para aquele contexto. Bom, a segunda diz: explique a criação da Aliança Liberal dentro do contexto da crise da República Oligárquica. Bom, era o seguinte: em 26 foi eleito o nosso presidente Washington Luiz, que era paulista. Logo, para as eleições lá para 30, o nosso presidente deveria ser um mineiro, já que o Washington Luiz era paulista, pelo acordo do café com leite. Só que o Washington Luiz, ele não apoiou um paulista, ou melhor, um mineiro. Ele lançou outro paulista, que foi o Júlio Prestes, né? Resultado, os mineiros, né, tentando chegar ao poder, eles vão criar Aliança Liberal. A ideia era dar a entender que eles estavam lutando contra o café com leite. Incoerência, né? Porque eles faziam parte do café com leite. Mas agora, o que eles fizeram? Se uniram à terceira oligarquia do Brasil, que era o Rio Grande do Sul, a Paraíba, que tinha muitos votos na família Albuquerque, né, principalmente. E aí, o Rio Grande do Sul lança o candidato a presidente pela Aliança Liberal, que era o Vargas, e a Paraíba lança o João Pessoa como vice. E Minas Gerais ia aguardar as outras eleições, em caso de se ganhassem, para chegar ao poder pelas eleições, né, com o apoio do presidente que eles iam ajudar a eleger. Só que, gente, o que aconteceu? Encurtando a história, o grupo do Vargas perdeu a eleição. Só que o João Pessoa, que tinha voltado para Paraíba, ele tinha algumas brigas regionais. Ele tinha uma briga lá com um cidadão chamado João Dantas. Um desafeto dele por questões políticas, por questões também de brigas locais, né? Brigas econômicas locais. E o cidadão chamado João Dantas, né, que teve uma carta vazada na imprensa, uma carta onde
evidenciava o relacionamento dele extraconjugal com a professora, ela vazou na imprensa, antes, claro, do João Pessoa ser candidato a vice-presidente, né, e derrotado. Só que a carta chegou à imprensa. E na época, o João Pessoa ele era o presidente da Paraíba. Na época não era governador, era presidente. E essa carta chegou à imprensa. E só quem poderia autorizar chegar à imprensa era o presidente do estado. E essa carta chegou. Consequentemente, quem mandou foi o João Pessoa para queimar a imagem do desafeto dele, que era o João Dantas. Resultado, durante as eleições, quando acabou as eleições aí, né, quando ocorreu a derrota do Vargas e do João Pessoa para os do Prestes, o João Pessoa está em passeio em Recife, visitando parentes. Ele foi assassinado pelo João Dantas. E aí a Aliança Liberal aproveitou-se do momento alegando, né, que era um crime político, que na verdade era passional, era regional. Né? E aí, resultado disso, né, eles unem-se e invadem o Rio de Janeiro, depõem o Washington Luiz e não deixam que o Júlio Prestes, vencedor, assuma o poder. E aí nós temos a terceira questão. Explique o que foi a Revolução de 30 e relacione os movimentos com desdobramentos das eleições. Já falei agora há pouco sobre isso. Então, essa Revolução de 30 foi aquela que colocou o Vargas no poder. Que eles invadem, né, o Rio de Janeiro, depõem o Washington Luiz, não deixam que os Júlio Prestes assumam e criam um governo provisório, que vai ser encabeçado pelo Vargas. Ok, gente, vamos lá. O que nós temos agora? Temos mais aqui, mais algumas questões. Então, ele trata aqui sobre o Exército. Isso aqui é mais análise de texto também. Qualquer coisa vocês podem verificar e me questionar lá pelo grupo, pelo WhatsApp, que a gente conversa sobre, ok? Ele está ligado também aí ao movimento ali de queda a participação dos militares, né, nos dois momentos. Na Revolução de 30, né, quando os militares vão apoiar o Vargas. Quem os militares? Os tenentes ajudaram o Vargas a chegar ao poder. E em 1889, quando o exército depôs o nosso imperador, né, o Dom Pedro II. Bom, então vamos lá. E aqui também, ó, voltando novamente aos tenentes. Então, eu dou o gabarito, as dúvidas vocês depois me questionam, ok? Então, a número 1, da página 37. Resposta, B de bola. 2, resposta, D de dado. 3, na página seguinte, resposta, letra A. 4, letra B de bola. 5, letra A. 6, letra B. 7, D de dado. Então, 6, B de bola, 7, D de dado. E aí encerrou esse capítulo. Nós vamos estar passando outras aulas para vocês, né, para trocar ideias também. Nós vamos verificar como vão ficar as nossas videoconferências, videoaulas, e aí nós vamos dialogando. Dúvidas, me questionem lá pelo grupo, pode ser no privado ou pode ser também na nossa sala Google. Bom dia a vocês e bons estudos.